abençoe esse menino, Senhor, juntamente com a sua família, Senhor. Aleluia. Traz a ele, ó Pai, esperança, paz, ó Pai, tranquilidade no futuro, abençoado na presença do Senhor. Amém. Traz sabedoria ao Guilherme e a Natalia, ó Pai, para conduzir o Emanuel na tua presença. Eu abençoo ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, viu? Deus abençoe. Bom, irmãos, quero aproveitar o momento para convidar vocês com muito carinho a estar conosco nas quinta-feiras. Quinta-feiras começamos um curso, né, sobre batalha da mente. Estamos trabalhando, estudando algo de muito legal. Eu acredito que vai acrescentar a tua vida, né, você estar aqui conosco nas quinta-feira à noite. Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Está chegando o Natal. Vamos entrar nesta noite num clima natalino, né, com uma palavra Mateus capítulo 2. Amém? Diz assim, a partir do versículo 1, que depois que Jesus nasceu em Belém de Judeia, no dia do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e mestre da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és as menores entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com ele a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. E logo que encontraram, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E estrelas que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que a Tua palavra possa falar a cada um de nós de uma forma poderosa, de uma forma eficaz, de uma forma simples. Pai, a minha oração é que nessa noite o Senhor possa se revelar, possa, Senhor, nos dar uma direção, e que essa palavra possa de alguma forma, Senhor, nos dar um norte, possa de alguma forma nessa noite despertar a nossa vida, para que nós possamos nos alinhar àquela que é a Tua vontade, que como estamos exaustivamente, Pai, falando nas quinta-feira, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas que muitas vezes, apesar disso, nós não conseguimos experimentá-la. Muitas vezes, apesar disso, nós não conseguimos vivê-la. Mas que nessa noite, o Teu Espírito nos pegue pela mão e nós possamos ser conduzidos lá no lugar de aprender. O lugar, Senhor, que se encontra aos Teus pés.
Que esse ambiente nessa noite seja um ambiente, Senhor, preparado pela Tua presença, onde cada um possa entender de uma forma simples e poderosa o que o Senhor quer fazer na vida dele. Não é à toa que você veio a este lugar nessa noite, mas é para escutar a palavra de Deus. Uma palavra que te orienta, uma palavra que te dirige, mas uma palavra que muitas vezes corrige a nossa vida. Fala com a gente, Jesus, no Teu santo nome. Amém. Amém. Uma história linda, uma história, repito, que às vezes nós viemos em contato com ela no dia de Natal, né? A história de magos que ficam sabendo, pelo estudo, pela pesquisa, pelo Espírito, né, que o rei vai nascer, que alguém está chegando na terra para revolucionar a terra, para mudar a história. E aí nós vamos aprender algo de especial, algo de extraordinário nos versículos que nós lemos. Os magos, eles viram algo que guiava a vida deles. Esse algo nós podemos ver aqui, que é uma estrela, uma luz que orienta o caminho. Muitas vezes nós nos encontramos perdidos, muitas vezes diante dos sonhos, das metas, dos projetos, dos destinos. Nós não sabemos onde ir, nós não sabemos o que fazer, e nós ficamos perguntando, ou melhor ainda, nós muitas vezes ficamos parados. Uma paralisia toma conta das nossas vidas. Nós não sabemos aonde ir. E aí nessa noite Deus quer nos direcionar. Sabe, é muito bonito saber e ver que com o tempo Deus sempre nos ensina algo de especial. Há muitos anos antes dessa história ser escrita e acontecer, Deus decidiu direcionar o povo dele. Obrigado. Através de uma coluna. A Bíblia diz que o povo no deserto também estava perdido. A Bíblia diz que o povo no deserto também estava sem direção. E Deus decidiu ajudar esse povo. E a Bíblia diz, e nós lemos a história, que de dia havia uma nuvem que guiava o povo. E de noite uma coluna de fogo se erguia para dar direção aos escolhidos de Deus. E na história eu sempre vejo que as coisas se repetem. Deus nunca nos deixa perdidos. Deus sempre nos dá uma orientação em que fazer, em como fazer, em quando fazer. Mas muitas vezes a gente finge de não ver. Muitas vezes a gente decide tomar o nosso próprio caminho. O nosso próprio caminho sempre, talvez não, nos leva longe daquela que é a direção que Deus tem para a nossa vida. Deus tem para a nossa vida uma direção especial. Deus tem para a nossa vida um lugar abençoado. Deus tem para a nossa vida os pés de Cristo. Esses magos, quando escolheram obedecer e quando foram atrás da estrela, eles chegaram ao melhor lugar que qualquer um poderia chegar, que é os pés do Salvador, que é os pés do Senhor, lá onde você encontra paz, lá onde você encontra esperança, lá onde você encontra sossego, lá onde você encontra aquilo que você está precisando de verdade. Não é aquilo que você acha que está precisando, porque muitas vezes nós achamos que estamos precisando de muitas coisas, mas na verdade Deus sabe o que eu e você precisamos. E nessa noite nós precisamos decidir ser guiados por uma estrela. Nessa noite nós temos que decidir deixar todos os outros guias, todos os outros mapas, todos os outros navegadores, todas as outras direções que estão nos levando a rumos que talvez nós gostaríamos de chegar, e nós achamos que tem coisas legais lá. Mas nessa noite Deus deseja
que você possa olhar para o alto e ver uma luz brilhante que te guia aos pés do Senhor. E nós iremos ver nessa noite que esse caminho é um caminho diferente. Nós iremos ver nessa noite que esse caminho é um caminho que muitas vezes me pede algo de difícil. Porque servir a Deus às vezes nos pede algo que não queríamos deixar, que nós não queremos abandonar. Nós vivemos numa geração onde o nosso egoísmo clama muito alto, onde a nossa vontade própria é muito forte. É difícil falar de renúncia, é difícil falar de abandonar aquilo que nós achamos bom em favor de Jesus Cristo. Nós vivemos uma geração vivemos uma geração consumista, fora e dentro da igreja. Nós damos a igreja com a lista do mercado. Eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso daquele outro. Se Deus não me dá, eu mudo o mercado. Se eu não encontro esses itens que eu estou precisando no lugar, eu mudo e vou para outro lugar. Às vezes nos perguntamos: Senhor, qual que é de verdade a tua vontade para a minha vida? Senhor, aonde o Senhor deseja que eu esteja? Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? O eu acho, o eu penso, o eu creio é muito forte na minha e na tua vida muitas vezes. Poucos de nós falamos como João Batista falava, que ele cresce ou diminua. Eu já falei com vocês, eu acho que João Batista, nesse eu crescer e tu diminuir, ao contrário, ele ainda tira um pouquinho dele. Porque quando eu diminuo, eu sempre tenho uma chance de crescer de novo. Um dos sucessores de João Batista foi o apóstolo Paulo, que ele pegou essa frase de João e falou: João, é boa, João, a frase é legal, a frase é emocionante, a frase provoca calafrio, mas deixa de falar, vamos melhorar ela. Precisa crescer não, precisa morrer. João, precisa diminuir não. João, não é que ele cresça ou diminua, não sou mais eu que vivo, eu estou crucificado com Cristo. Hoje está na moda o evangelho leve, o evangelho light, o evangelho que não impõe. O apóstolo Paulo, falando dele mesmo, falava: eu sou escravo de Cristo. Sabe quem é o escravo? Alguém que não tem vontade própria. Alguém que o patrão manda e ele faz, pode até fazer contra a vontade, mas faz. Porque ele entendeu que se não faz, vai levar a pior. Mas o evangelho que nos é oferecido hoje, que nós queremos para a nossa vida, e esse evangelho que nos deixa leve, esse evangelho que não nos dá responsabilidade, esse evangelho que pode qualquer coisa, esse evangelho que vamos viver, Deus é bom para com todos, esse evangelho que eu vou escolher a minha direção, eu vou ver o que é bom para mim, e Deus em tudo isso. E a estrela do Senhor, Ele está nos guiando. Nós estamos debaixo dessa direção profética que nos leva aos pés do Salvador para mudar a nossa vida. É interessante ver que quando esses magos chegam ao Senhor, eles não fazem outra coisa a não ser adorá-lo. Eles não fazem outra coisa a não ser oferecer de presente. Mas nós vivemos na geração onde nós queremos presentes, onde nós queremos: Senhor, me abençoa, Senhor, olha para a minha vida, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero aquilo. Mas os magos que eram direcionados por Deus, ao chegar aos pés do Salvador, eles se ofereceram primeiro em adoração a Ele, e depois eles tiraram algo dos bolsos deles e o entregaram a Jesus, dizendo: tu é merecedor, não é a gente não. Eles entenderam algo que está difícil de entender. Nós queremos muitas vezes que os nossos problemas sejam resolvidos, sem nem correr atrás por eles. Hoje pela manhã,
Estamos estudando o livro de Juízes, e nós estudamos a história de uma juíza chamada Débora. E a Bíblia diz que ela estava debaixo de uma palmeira, e o povo tinha problemas. E sabe quando o povo tinha problemas, o que eles tinham que fazer? Sabe o que tinham que fazer? Levantar e ir até a palmeira, onde a juíza estava. Oh, me ajuda aí. Ou seja, se eu tenho um problema, o problema é de quem é? Meu. Quem é que tem que resolvê-lo? Eu. Quem é que tem que correr atrás da solução? Eu. Mas nós queremos que todo mundo nos ajude. Nós queremos que as pessoas nos tratem como coitadinhos, que nos visitem, que nos deem carinho, que nos levem no colo, que nos aconselhem, que nos direciona. A Bíblia diz que esse povo tinha problemas e ele sabia, olha, a solução está lá. Pode ir lá, pode buscar conselho, pode buscar sabedoria, pode buscar orientação. Vai lá e você vai ter. E o povo tinha que deixar a sua casa e ir até a sabedoria, mas tudo está invertido. Nós ficamos muito mole. Nós queremos que todo mundo nos ajude, queremos que todo mundo nos oriente, mas nós não queremos ter atitudes de correr atrás do meu problema, de eu procurar a solução e a ajuda que eu preciso. Repito, e nós estamos nessa época de pessoas que choram muito, de pessoas que reclamam muito, mas que não entendem que o tempo está passando e os problemas estão ficando. Porque se o problema é meu, eu preciso tomar atitudes para resolvê-lo. Ninguém vai resolvê-lo no meu lugar. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu estou dando spoiler, né, em todos os cultos, do que acontece domingo pela manhã. E domingo pela manhã hoje, nós também aprendemos algo de extraordinário. Que muitas vezes os nossos problemas são causados por causa de posições trocadas. Nós não entendemos quem nós somos em Cristo. Nós não entendemos qual é a nossa função. Por exemplo, hoje pela manhã nós falamos dessa mulher que era uma profetisa do Senhor. E ela falou para Baraque, que era um soldado, um general, falou, olha, vai que Deus vai te dar a vitória. E ele falou, olha, eu vou, mas eu não vou se você não vai também. E aí Baraque falou, opa, peraí. A Débora falou, peraí, eu e a guerra, eu sou mulher. Vai você para a guerra. Não, você tem que ir também. E aí Débora falou, olha, eu vou. Deus vai te dar a vitória, mas para a sua vergonha. E todo mundo vai falar que Deus deu vitória por mão de uma mulher. Eu falei, nós não somos machistas, mas a verdade é que muitas vezes as posições estão trocadas. Homens não estão assumindo o papel de homens, mulheres não estão tendo o papel de mulheres, e aí é um conflito na nossa vida, um cansaço na nossa vida, há um desgaste na nossa vida. Por quê? Porque estamos sem direção. A direção de Deus é Adão. Você é aquele que governa. Eva, você é aquela que auxilia. Essa é a direção de Deus, e Deus não muda a direção, Ele é eterno. Mas nós trocamos tudo, nós misturamos tudo. E quando nós misturamos as ordens e as regras de Deus, se tem algumas regras, alguma lei que ainda funciona, são as leis divinas. Elas não mudam por causa de ninguém. Elas não mudam por causa de pessoas, elas continuam sendo válidas para sempre. E aí, se eu nessa noite entendo algo, e eu preciso dizer, Senhor, eu quero ser guiado para ter vitória, porque os meus passos me levam na direção que eu acho boa, os meus passos me levam na direção que eu acho legal, mas muitas vezes, eu vejo que não é isso. Guiados por uma estrela, esses magos, eles fizeram algo de extraordinário. Eles buscaram Jesus. E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: qual é o alvo principal da tua busca? Porque, repito, a palavra de Deus é algo de inerrante.
E quando ela me diz que se eu busco a Ele, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, Ele irá me acrescentar todas as outras, essa é a verdade. Essa é a verdade irrefusável, essa é a verdade que não tem contraditórios. Eu não posso buscar outras coisas achando de ser feliz, achando que encontrando-as eu me satisfaço, porque não tem felicidade além de encontrar Jesus. Quando eu encontro de verdade, quando eu estou no centro do que Ele tem para a minha vida, Ele vai me acrescentar tudo aquilo que eu preciso. E sabe, buscar Jesus exige algo na nossa vida. Buscar Jesus exige sacrifício. Esses magos, eles deixaram a casa deles, eles fizeram uma travessia grande. Esses magos deixaram as próprias comodidades e enfrentaram intempéries, enfrentaram viagem, enfrentaram tempestade, enfrentaram deserto com só objetivo: eu quero encontrar Jesus, custe o que custar. Buscar Jesus muitas vezes nos pede renúncia. Que palavra, que palavrão. Renunciar, não. Eu tenho que ganhar, não é renunciar. Não é? Não é essa a nossa vontade? Renunciar nunca. Eu sou filho de rei. Deus me ama demais. Buscar Jesus, meu amado, ainda igual a 2000 anos atrás, me pede renúncia, abrir mão de comodidade, abrir mão do meu tempo, abrir mão do meu descanso, para dizer: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te encontrar com todo o meu coração. Eu te pergunto nessa noite, eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo, não é comigo. De que maneira você está buscando Jesus? Será que está buscando com essa intensidade e com essa renúncia, com esse sacrifício? De abrir mão daquilo que você acha muitas vezes importante. É engraçado que uma palavra sempre vem à tona. O pastor Renato acabou de falar dela. A palavra deve ser impregnada na nossa alma, que é crise. A gente fala de crise com uma facilidade muito grande. Mas eu converso com muita gente. Aí eu converso com muita gente que trabalha, por exemplo, igual o pastor Renato, por conta própria. Eu falei: como que está o trabalho? Nossa, estou cheio de trabalho. Não tem tempo para nada. Ué, cadê a crise? Tem muita gente que não vem na segunda-feira à noite porque está trabalhando e acaba 8 horas de trabalhar. Não vem na quinta-feira à noite que está trabalhando e acaba 9 horas de trabalhar. Não vem nos ensaios porque está trabalhando e acaba tarde de trabalhar. Não vem no culto no domingo porque está trabalhando e trabalhou demais durante o dia, está cansado de trabalhar. Esse posto trabalha, cadê a crise? Ué, não tem tempo para fazer nada, só trabalha e fala: não, nosso Deus. Mas está tão impregnada na nossa vida, as mídias, elas nos influenciam tão grandemente, que nós falamos porque temos que falar. Porque duas coisas: ou você trabalha de graça, tem alguém aqui que trabalha de graça? Alguém está trabalhando de graça? Alguém está 1, 2, 3 meses sem receber aqui? Trabalhando sem receber, hein? Deus é bom, não é? E a gente? Que direção nós estamos seguindo? Será que nós estamos vivendo esse sacrifício para buscar o Senhor, abrir mão de outras coisas, para dizer: não, Senhor, esse tempo é do Senhor, esse tempo é de Deus? Vocês acham que Deus fez Deus gosta de falar as coisas à toa.
Ele gosta, gente. Que ele fala, olha, 6 dias o homem trabalha, um dia é do Senhor. Mas nós estamos nem aí. Olha, 6 dias você corre atrás, um dia você dedica a Deus. Alguém entendeu isso? Não o que está fazendo. Alguém entendeu o que significa 6 dias você trabalha, um dia você dedica ao Senhor? Levanta a mão para você ver quem que entendeu o que significa. A maioria. Eu não vou te perguntar se você está fazendo. Mas o que eu penso é que Deus gosta de falar à toa. Que Deus fala para falar. Então, se o povo se colar, vai que cola, né? O meu povo fazer isso. Trabalhar 6 dias e um dia me dedicar a Ele. Um dia dar Ele para mim. Agora, o que é um dia? São quantas horas? São 24. Divide essas 24 do jeito que você quiser. Mas dá para Deus. Olha, não dá para ser um dia só, mas um dia. Entende que é importante. Entende que buscar a Deus me pede sacrifício. Buscar a Deus ainda exige sacrifício. Deus não mudou. Tudo muda, mas a palavra dele é imutável. O que aprendo com esses magos? Que buscar a Deus exige abnegação. O que isso é? Não desanimar. Esses magos, eles enfrentaram uma caminhada longa. Mas sabe quando eles pararam? Quando eles acharam Jesus. Nós paramos muito mais cedo. Buscar a Deus exige paciência. Buscar a Deus me pede confiança. Eles saíram da casa deles acreditando que eles chegariam ao destino. Olha, eles não sabiam o caminho, mas eles sabiam que eles iam chegar ao destino. E muitas vezes você não precisa ter o caminho. O que você precisa fazer é o primeiro passo. Deus vai te iluminar a cada dia, mas você não pode desistir. O destino é algo que Deus mostra quando você estiver com Ele. Se eu pegar o meu carro agora e eu preciso ir em São Paulo, e já que é escuro eu ligo os faróis. Os meus faróis não iluminam até em São Paulo, iluminam? Iluminam o quê? 10, 20, 30, 50 metros. Eu preciso para ver além, fazer o quê? Avançar. Mas muita gente fala, não, eu não estou vendo o caminho para São Paulo, não vou para lá. Não tem como ver o caminho até São Paulo. É da maneira que você avança que Deus vai te mostrando o caminho. É da maneira que você anda com Ele, que Ele vai abrindo os seus olhos e vão te mostrando a direção. Mas você precisa confiar que Deus está contigo. E você vai chegar ao teu destino. Mas precisa buscar a Jesus. O caminho deles ao buscar Jesus, foi feito com perguntas. Perguntas é uma das ferramentas mais famosas, mais poderosas que nós temos. Sabe por quê? Porque as perguntas me fazem pensar. E as perguntas mais poderosas são aquelas que eu faço para mim mesmo. De vez em quando eu tenho que parar e me perguntar: como que está o meu caminho? Como que está a minha conduta? Estou próximo de Deus ou estou longe dele? Perguntar significa me questionar. Significa não achar que eu estou bem demais, não achar que eu sou bambamã, não achar que eu sou bom, não achar que eu já cheguei, mas é questionar a minha vida, me sacudir, dizer: ei, onde os meus passos estão me levando? Eu estou encontrando Jesus, ou melhor, talvez não, a pergunta não é eu estou encontrando Jesus, é eu estou buscando Ele. Porque muita gente não encontra porque não busca. Porque esse povo aqui, a palavra diz que guiados por uma estrela, encontraram Jesus.
Versículo 9 nos diz isso. Guiados por uma estrela. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar no qual Jesus estava. Quando você o busca com intensidade, quando você o busca com sacrifício, quando você o busca com abnegação, quando você o busca com paciência, quando você o busca com confiança, quando você o busca através de autoaquecimentos, você sempre o vai encontrar. Só sabe qual é a coisa? E que não sempre você encontra Jesus onde você achava que ele estava. Porque na Bíblia você encontra Jesus em vários lugares. E esses lugares talvez você nunca teria pensado que Jesus estava lá. Por isso que você precisa da direção. Por isso que eu preciso da direção. A Bíblia diz que os pastores, quando anjos avisaram eles no pasto, foram lá e encontraram Jesus numa manjedoura. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava num lugar inusitado. Estava num lugar onde eu nunca teria pensado que ele estaria. Mas Jesus, ele não age do meu jeito. Jesus não está onde eu acho que ele está onde deve estar. Por isso eu preciso dizer: Senhor, me guia. Já os magos não acharam ele numa manjedoura, acharam eles numa casa. A Bíblia diz que eles entraram na casa, se prostraram e adoraram. Outra história da Bíblia diz que uma mulher, ela estava perto de um poço, e naquele poço ela encontrou Jesus. Porque a exigência daquela mulher, naquele momento, era água. Jesus está no lugar no qual você precisa. Pode parecer um lugar esquisito. Porque sabe onde o gadareno encontrou Jesus? Num cemitério, num sepulcro. É engraçado, lá no lugar de desespero, lá no lugar de medo, lá no lugar de trevas, lá no lugar de escuridão, estava Jesus. Porque ele vai estar no lugar onde eu preciso encontrá-lo. Zaqueu encontrou em cima de uma árvore. Você vê Jesus em vários lugares. Não dá para eu dizer: olha, eu vou fazer isso para encontrar Jesus. Eu preciso seguir a estrela. Eu preciso seguir o Espírito Santo para ele me levar onde Jesus está me esperando. Saulo encontrou Jesus na Síria, lá em Damasco. Onde e como encontramos Jesus não é tão importante. O importante é encontrá-lo e ter uma experiência com ele. O importante é estar disposto a obedecer. Agora, guiados por uma estrela, a Bíblia diz que ao entrar na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Guiados por uma estrela, guiados pelo Espírito Santo, o resultado ao encontrar Jesus não é: graças a Deus te encontrei, estou precisando de R$50. Graças a Deus te encontrei, Jesus, estou precisando da bênção da casa própria. Graças a Deus te encontrei, Jesus, resolve esse problema para mim. A Bíblia diz que ao encontrar Jesus, se prostraram e o adoraram. E a tua adoração que Jesus deseja nessa noite. Entenderam eles que um verdadeiro encontro com Jesus produz a adoração. Um verdadeiro encontro com Jesus produz no meu coração a certeza que Ele é o Rei dos Reis. Diante da presença do Senhor não há título. Diante da presença do Senhor não há posições. Eu preciso quebrantar
o meu coração, eu preciso quebrar a minha vida e dizer: Senhor, eu te amo por quem tu és. Eu desejo te adorar nessa noite. A adoração me leva a um despertamento pessoal. Quando eles começaram a adorar a Jesus, abriram seus presentes e deram para Ele. Todos nós temos algo para dar para Jesus. O que você está dando para Ele? A pergunta é essa. Eu queria que essa pergunta nessa noite pudesse marcar com fogo o teu coração. O que eu estou dando para Jesus? Eles deram mirra, ouro, incenso. Isso havia um símbolo. A mirra era dada para os profetas. Indicava que Jesus é nosso profeta. Ele é a nossa orientação. Ele é a nossa direção. Ouro é um presente entregue para os reis. E os magos estavam dizendo: olha, nasceu os reis dos reis. Encontramos o soberano Senhor. Incenso era um dom que era feito aos sacerdotes. Jesus estava resumindo os ministérios terrenos. Ele era o profeta, ele era o rei, ele era o sacerdote. Ele dizia: olha, nós encontramos a plenitude, nada vai nos faltar mais. Nós encontramos tudo aquilo que nós precisávamos. Não teremos mais falta de coisa nenhuma. Versículo 12 diz que, tendo sido advertidos em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra para o outro caminho. Quando eu encontro Jesus, o resultado é entender a vontade de Deus. Herodes queria enganá-los, mas quando eles encontraram Jesus, a mente deles se abriu. Tem muita gente sendo enganada na vida. Tem muita gente acreditando nas mentiras do pai da mentira, porque não está buscando Jesus, porque não encontrou Jesus. Encontrou uma igreja, encontrou uma religião, encontrou um grupo de pessoas que canta, que fala de Deus, mas não encontrou Jesus. Está enganado, está se decepcionando a cada dia mais com o Evangelho, mas na verdade não está seguindo o Evangelho. Hoje pela manhã nós falamos também a respeito disso. Muita gente se decepciona com Deus, fala: Deus me falou isso e não aconteceu. E aí a pergunta é: quando Deus falou isso? Muita gente ouve pessoas e atribui as palavras de gente a Deus. E quando isso não acontece, quem que leva a culpa? É Deus. Ah, Deus não falou e não cumpriu. Eu nunca vi Deus falando e não cumprindo. Agora nós falamos hoje pela manhã que o mesmo homem de Deus que profere palavra de Deus pode proferir palavras humanas. E não significa que não é homem de Deus, significa que se deixou levar pela humanidade. Significa que se deixou levar pela emoção, pelo calor do momento. Por isso a Bíblia diz: examinem as profecias. E quando que eu sei se uma profecia é de Deus? Tem um só motivo, uma só forma de saber se a profecia é de Deus. Sabe qual é? Esperar e ver se acontece. Se acontece, era de Deus. Se não acontece, Deus não tem nada a ver com aquilo. Mas Deus falou. Se não aconteceu, não foi Deus que falou. Foi a boa vontade, foi o amor, foi a compaixão, foi a emoção, mas foi o homem. Repito, muitas outras coisas, essa mesma pessoa falou que era de Deus. E aconteceu. Mas temos que buscar a Deus.
Temos que buscar a Jesus e encontrá-lo, para nós entendermos qual é a vontade dEle. E quando entendemos qual é a vontade dEle, sermos obedientes. O anjo falou para ele em sonho: ei, não volta para cá, volta para outro caminho. O que eles fizeram? Voltaram para outro caminho. Falaram: tá bom. Alguém pode, puxa vida, se eu não vou lá, ele é o rei Herodes. O rei Herodes é meu louco. O rei Herodes, ele é louco. Ele é doido. Ele tinha fama de doido. Quando ele encontrou Jesus mais pela frente, ele todo louco, falou: és tu, Senhor, faz um milagre para mim. O cara aí. Esse era Herodes. Quando ele viu Jesus, depois de 30 anos, 33 anos, falei: te achei, te procurei há muito tempo, faz uma mágica para eu ver. Jesus falou, nem deu moral para ele, nem respondeu nada. Mas deixa eu voltar para Pilato aí. Mas muitas vezes, nós não somos obedientes, que nós temos medo. Puxa aí, Herodes é doido, se eu não voltar para lá, ele vai cortar minha cabeça. Veja você, se é melhor servir a Deus ou servir ao homem. Os magos ficaram sabendo e Deus falou para ele: olha, não vai para cá, vai para lá. O que eles fizeram? Foram para lá, sem questionar, sem nada. Mas muitas vezes nós temamos: não, eu vim para cá, tem que voltar para cá. Não é? Eu não posso entrar pela porta e sair pelo fundo, não é? Assim que a gente fala. Dá azar, não é? Se eu entrei pela porta de entrada, eu tenho que sair pela porta de entrada. E assim muitas vezes é a nossa vida. Vivemos de simpatias. Vivemos de superstições. Vivemos de achismo. E não vivemos de obediência. Olha, não é esse o caminho, magos, é outros. Tá bom, tá falado. O Senhor, Ele altera os nossos planos e Ele muda a nossa rota. Você está disposto? Porque, pensa bem, aquela caminhada deles foi difícil, mas agora eles tinham aprendido o caminho. E Deus falou: olha, não é o caminho que você sabe não, é outro caminho. Você precisa aprender a depender de mim. Você precisa aprender a confiar em mim, a entender que eu sou Deus que dá a direção. E você tem que entender que se a rota é mudada, sou eu que mudo. Se os planos estão alterados, sou eu que estou alterando. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Outro caminho pode ser mais longo. Outro caminho pode ser mais difícil. Outro caminho pode ser de menos prazeres. Mas é o caminho que o eterno Deus nos revelou. E eu preciso dizer: Senhor, eu vou obedecer ao Senhor, porque só desse jeito eu vou me dar bem. Hoje não tem estrelas no céu que nos guiam. Alguns ainda acreditam nisso, né? Ainda acreditam nas estrelas. E de manhã, na segunda-feira, abrem o jornalzinho no horóscopo. Deixa eu ver o que vai acontecer comigo. Você vai encontrar o amor da sua vida. O cara é casado há 30 anos, falei aí. Essa semana. Nós não somos guiados por estrelas siderais. Nós não somos guiados por constelações. Nós somos guiados pelo Santo Espírito do Senhor. Eu diria essa noite: Senhor, toma a direção da minha vida. Senhor, toma o controle. O Filho do Homem veio buscar e achar aquilo que estava perdido. Sabe por que Ele muitas vezes não nos acha? É porque nós achamos que não estamos perdidos. Nós temos que reconhecer nessa noite: Pai, me perdi no caminho. Me perdi no caminho do orgulho, da soberba, do pecado, do eu próprio. Mas nessa noite, eu quero ser encontrado por Ti. Eu quero Te encontrar na minha adoração. Feche os teus olhos, por favor.
e diga: Espírito Santo, mostra-me o caminho. Espírito Santo, ilumina os meus passos, para que eu possa, nessa noite, encontrar a Tua presença. Eu quero entender nessa noite, Pai, que talvez eu precise abrir mão de algo que na minha vida está presente e não deveria estar. Aqueles magos abriram mão da comodidade, abriram mão das próprias casas, abriram mão dos próprios afazeres, abriram mão das próprias famílias, só para encontrar Jesus. Eles sabiam que ao encontrar o Rei, eles teriam encontrado o motivo da vida deles, e Ele teria suprido a todas as outras coisas. Nessa noite, Deus deseja que você o encontre. O Espírito Santo nessa noite quer tomar você pela mão e que te levar até a presença de Jesus. E que na presença de Jesus você não possa fazer outra coisa que simplesmente adorar a Ele, que simplesmente glorificar a Ele, que simplesmente se derramar diante dEle. Ele é o Rei, Ele é o profeta, Ele é o sacerdote. Ele merece o melhor de nós nessa noite. Ele merece a tua adoração. Fica de pé nesse momento e adora Ele, porque Ele está neste lugar. O Rei está neste lugar. Oh, xarabaracara, sarabarakara, xarabaracara, barabarahia. Oh, se joga nos braços dele nessa noite. Ame a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Oh, Tu és o Rei dos Reis. Me ajuda a depender de Ti, Senhor, em todo momento. Aleluia. Eu não quero viver longe de Ti. Abraça-me, Senhor. Eu te adoro, te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, igreja. Adora Ele, exalta Ele. Oh, júbilo a presença da igreja. Oh, xarabarac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 
Invade-nos com a tua presença, Senhor. Invade-nos com o teu amor, Jesus. Quem quiser nessa noite pode levar orações para o Rei. Ele está neste lugar, adora com a tua oração nessa noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Adora Ele, adora Ele. Exalta Ele nessa noite. Exalta Ele. Aleluias. Xarabaracana, sarabaracana, barahia. Aleluias. Aleluias. Enche o céu da adoração. Enche o céu de gratidão. Nos invade com a tua presença, Espírito Santo. Nos cura com a tua presença. Nos anima com a tua presença. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Adora, 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 adora. Se encontra com Ele nesta noite. Se encontra com a presença do Rei nesta noite. Se encontra com o Todo-Poderoso nesta noite. Se encontra com Ele. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Adore, 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 adore Ele. Te adoramos, oh Rei. Te adoramos, Senhor. Prostrados te exaltamos, Jesus. Prostrados te louvamos, Senhor. Sinta a presença dEle nesta noite. Presença poderosa, presença que te cura, presença que te invade. Sinta Ele, Ele te abraça. Ele te abraça, Ele te abraça, Ele te abraça. Abraça alguém nessa noite. Abraça alguém nessa noite. Xarabalacalabala. Sinta o abraço de Deus. Aleluia! Ele te ama!
és grande, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és misericordioso. Grande, 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 grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Te amar, Jesus. Eu te amo. Eu acredito em Ti, na Tua palavra, no Teu poder, no Teu cuidado, na Tua direção. Pela minha própria vontade, Senhor. Essa noite, eu abro mão da minha vontade, eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Oh, te adoro. Oh, Jesus. Aleluia! Oh, aleluia, Rei dos Reis! A tua igreja te adora! A tua igreja te exalta, a tua igreja te busca. Te exaltamos, Senhor, nessa noite. Queremos estar prostrados aos teus pés. Queremos estar na tua direção. Queremos te adorar incondicionalmente, Senhor. Abençoa o teu povo. Guarda a tua igreja, Senhor. Pai querido, que nós possamos viver prostrados aos pés da cruz. Que a nossa atitude seja sempre outra. Seja uma atitude diferente. Um andar diferente. Um adorar diferente. Pai querido, eis que mais um ano está se findando, ó Pai querido. E nós queremos, ó Pai, não ficar na mesma, mas queremos, ó Pai, ser homens e mulheres diferentes, que adoram, Senhor, que prostram aos teus pés, que sigam a tua direção. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe muito a sua vida. É com muito carinho, mais uma vez, que eu te convidar a estar conosco quinta-feira à noite. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.